com um alô aqui para o pessoal que está no YouTube. Vou falar dos últimos nomes aqui, tá? Adéia Monteiro Soares, Mônica Alves, Falcão Delta, alô Alex Oli, alô Rodrigo Gonçalves, alô Dianho, obrigado. Adéia Monteiro também está aqui com a gente. Todas as pessoas que estão no YouTube e no Facebook, muito obrigado pela enorme audiência no mundão do meu Deus. O Tribuna vai revelar agora tudo sobre um crime dentro de um shopping aqui da capital. Depois de muito tempo de um tiroteio que fez 2 vítimas no Shopping Paládio, os acusados finalmente serão julgados no Tribunal do Júri. E o Jairo Nascimento vai contar essa história pra gente. Há quase 5 anos, a Justiça ainda não decidiu se 3 réus são os responsáveis por uma tentativa de homicídio e se estavam aqui na frente desse shopping comprando briga. Segundo a polícia, 3 homens suspeitos de fazer baderna no shopping teriam sido convidados pelos seguranças a deixar o local. Eles foram levados até o estacionamento e, após saírem de carro, foram até a porta do shopping, onde atiraram contra a equipe de segurança. São réus deste processo Alceu Duarte de Souza Neto, Alessandro Duarte de Souza e Fernando da Cruz Carbone. As vítimas são Fernando Lima Cadena e Altieres Marcelino Peixoto. Este aqui é um dos shoppings mais movimentados de Curitiba. 5 anos atrás, houve, bem aqui na frente, uma tentativa de homicídio. Em poucos dias esse caso será julgado. E a partir de agora você vai entender o que aconteceu. Uma confusão que teria começado lá dentro. São 3 acusados. Eles teriam tirado o carro do shopping, voltado até aqui à frente e efetuado 2 disparos. Um deles acertou um segurança e um outro, um cliente do shopping, que chegou a ficar em estado grave no hospital. Quase morreu. No dia da ocorrência, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e também os policiais do 8º Distrito atenderam o caso. Os PMs encontraram no carro destes envolvidos uma arma de calibre 38. Posteriormente, um laudo confirmou que a mesma arma que estava no carro foi a que efetuou os disparos contra as 2 vítimas aqui na frente do shopping. Vamos daqui para frente entender o que aconteceu naquele 17 de junho de 2014. Por que 3 pessoas se envolveram numa confusão que terminou com 2 baleados e um deles em estado grave. O tiroteio aconteceu no lugar frequentado por centenas de pessoas. O dia do crime foi 17 de junho de 2014, de terça para quarta-feira. Naquela época o Brasil estava em festa, era a Copa do Mundo aqui no Brasil. E neste dia 17 o Brasil ia jogar lá em Fortaleza contra o México. No cinema, muita gente dentro das salas do shopping. De terça para quarta-feira você tem sessões muito mais baratas. E também nessa época da metade do ano, muitas produtoras aproveitam para lançar novos títulos, novos filmes. Ou seja, centenas de pessoas estavam dentro do shopping. E neste horário, elas estavam saindo. Os filmes já tinham terminado. Mal sabiam os espectadores dos filmes que veriam também do lado de fora uma cena de cinema, um tiroteio, só que muito real. Altieres, de 24 anos, foi atingido. Ele precisou até de doações de sangue para sobreviver. O Altieres estava na hora errada e no lugar errado. Foi o que mais se deu mal nesta situação. Depois de receber um tiro na costela do lado esquerdo, ele foi trazido aqui para o Hospital do Trabalhador, onde recebeu pronto atendimento. Mas ficou em estado grave. Ficou na UTI por 10 dias. Ao todo, 35 dias de internação. 8 cirurgias. O resultado foram 8 meses sem trabalhar. E ele teve de sair de Curitiba e voltar para Guaxupé, no interior de Minas Gerais, onde está morando com a mãe. O processo tem centenas de páginas, detalhes e depoimentos que, em breve, terminarão com uma resposta de um júri popular. Em julho de 2014, a Justiça aceitou a denúncia contra os 3 réus. No mês de outubro daquele ano, eles foram ouvidos junto com as 2 vítimas e também 14 testemunhas. Depois disso, o processo seguiu em frente. Mas ele está em segredo de justiça. Nós tivemos acesso a algumas dessas partes. E vamos trazer agora para você em casa o que foi dito pelos acusados e também pelas vítimas. A começar, os acusados dizem que tudo não passou de um mal entendido.
O Alceu, o Alessandro e o Fernando disseram que chegaram aqui ao shopping por volta das 8 horas da noite do dia 16. Foram tomar um chopp, a coisa foi ficando boa e eles também foram ficando até o horário que o shopping fechou, mais de 11 horas da noite. Eles estavam indo embora quando o Alceu teve a ideia de fazer uma brincadeira, de desligar uma das escadas rolantes do shopping. Neste momento ele foi repreendido por alguns seguranças. Segundo o relato do trio, pelo menos de 10 a 15 seguranças vieram repreendê-los, com truculências, xingamentos e também com agressão. O Alessandro disse que nesse momento teve o nariz quebrado. Aí, eles saíram do shopping, pegaram o carro que estava no estacionamento, deram a volta na quadra, pararam aqui do lado de fora e voltaram para a portaria. Eles queriam informações a respeito dos nomes dos seguranças que estavam envolvidos nessa confusão inteira, para depois fazer um boletim de ocorrência. Nesta hora, o conteúdo dos depoimentos acaba tomando rumos diferentes. Uns deles dizem que escutou uma mulher gritando, o outro fala que escutou tiros. Todos afirmam que não estavam armados, inclusive o Alceu, aquele que, segundo a denúncia, teria sido responsável por efetuar os disparos contra o segurança do shopping e também contra o cliente. O Alceu e o Fernando foram presos no veículo Peugeot. Depois da confusão, eles tentaram fugir. O Alessandro disse que ficou um pouco distante, meio de longe, observando a ação. Ele estava preocupado, com medo de alguma confusão. Ele disse que teve a ideia de, nesse momento, pedir um táxi, mas acabou sendo preso depois pela Guarda Municipal. Apesar de tudo isso, durante todo este processo, todos eles respondem o processo em liberdade. Já a versão das vítimas é bem diferente. Um deles trabalhava, enquanto o outro passeava no shopping. São duas vítimas, uma delas é o Fernando, que era segurança do shopping, estava trabalhando do lado de fora. Ele disse que estava aqui tranquilamente quando de repente foi abordado pelas 3 pessoas. Um deles ficou mais distante, era o Alessandro. Dava até a impressão de que estava fazendo uma tocaia. Houve uma discussão com o calor da emoção, eles queriam saber o nome dos seguranças do interior do shopping. O Alceu, segundo o relato, estaria fazendo sinal que estava armado e ainda teria jurado de morte o segurança, o Fernando. Depois de mais discussão, ele saca a arma e efetua 2 disparos. Um deles atinge a calça do segurança, o outro, a vítima, o cliente que estava saindo aqui do shopping. Nessa discussão, o Fernando diz em seu depoimento 2 coisas que são fundamentais. Uma delas, as pessoas estavam alcoolizadas e não pareciam que estavam machucadas, que tinham sido agredidas. A outra é que no horário, por volta de 00:10, pelo menos 100 pessoas estavam circulando aqui na região do shopping, na saída do cinema. O outro depoimento é do Altieres, a vítima que mora no interior de Minas Gerais. Ele disse que, na verdade, quando saía do shopping, foi alvejado por um dos tiros. Não conhecia ninguém que disparou e também não tinha se envolvido em nenhuma discussão. Diante destas evidências, coube ao juiz Tiago Flores Carvalho optar pelo júri popular. Será uma responsabilidade do Conselho de Sentença optar se os 3 réus são inocentes ou são culpados por estarem naquele dia no shopping comprando briga. E você de casa, já tirou as suas conclusões? As vítimas dos tiros no Paládio, o segurança Fernando Lima Cadena, na imagem você viu ali sendo atendido no dia do crime, e o cliente, Altieres Peixoto, que saiu do Paraná depois de quase morrer baleado no shopping. Tudo isso por causa de uma confusão de pessoas que não conseguem ouvir um não. Os acusados do tiroteio no Paládio, que vão a júri, Alceu Duarte de Souza Neto, Alessandro Duarte de Souza e Fernando da Cruz Carbone. Mais uma novela da vida real que precisa de um capítulo final e que o tribunal vai mostrar para vocês. Nós iremos cobrir esse julgamento e você vai saber o que vai acontecer. Agora põe aqui.